Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paulo. Paulo, eu gostaria de falar alguma palavrinha antes de a gente começar aí? Tá falando com quem? Comigo, com o Márcio? Paulo Spaca. Paulo Spaca está ouvindo muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Alta e clara. Então. Gostaria de dar alguma palavrinha antes da gente começar? Nada, porque quem é que vai estar aqui? Vai estar o Márcio de cara já apresentando, né, Márcio? É isso aí. Márcio, a gente se conhece, Márcio? Olha, talvez a gente já tenha se falado algumas vezes em alguns outros eventos, pelo meu histórico profissional, mas assim, minha memória não é muito favorável, não é muito positiva, não, nesses aspectos. Então, vamos lá. Eu só vou apresentar. Como é que você quer que eu te apresente, Márcio? Sou PTC, né? Trabalho na PTC de realidade aumentada e IoT, somos parceiros aí da Tembu também, que tá junto com vocês na BINC, né? Então, essa não tem muita... Não, mas como é que é? Se eu falo que você é um engenheiro, você... Ah, sim, eu sou engenheiro, fiz mestrado na Alemanha, tenho mestrado em gestão internacional de negócios pela Alemanha. A gente chama na Alemanha de Master of Arts, né? Que é ligado a negócios, né? Pós-graduado em marketing e também gestão de negócios. Então, engenheiro eletricista, né? Sou engenheiro eletricista, ou eletrônico, que eles falam, né? Tudo eletrônico. Eletrônico e também pós-graduado em gestão de negócios internacionais. Trabalhei durante praticamente 20 anos em empresas de automação, entre elas Dur, Comal, Beckhoff, IFM, Gefasoft, empresas de MES, né? Então, é um histórico grande. MES, pelo amor de Deus. Sim. Você me fez lembrar, eu fiz engenharia também. Legal. Eu vou te apresentar como um engenheiro. Seu cargo na PTC, como é que eu posso te apresentar? Eu sou, na realidade, eu sou responsável pela Latam, né? Toda a Latam, e meu cargo, né, a gente chama de engenharia de vendas ou suporte de vendas, ou mais relacionado a solution, né? Negócios e Engenheiro de soluções. soluções, né? Soluções. Soluções. Engenheiro de soluções de realidade aumentada e IoT, ou IoT e realidade aumentada. Legal. Muito bom. Não sei que horas que estava, já estamos no horário, né, o Sim. Eduardo? Vamos abrir? Perfeito. Vamos lá. Você pode abrir? Como é que é? Já liberou? Está liberado. Pode falar, Marcelo, por favor. Ok. Bom dia, pessoal. É Paulo Spaca que está falando. Sou presidente da BINC. Quero agradecer a presença de todos para este webinar nós vamos falar sobre IoT e a realidade aumentada. E hoje nós vamos ter o prazer de estar aqui com o Márcio Vaz. Márcio Vaz, ele trabalha na PTC. A PTC, junto com a Tembu, tem toda uma parceria. E o Márcio, ele é um engenheiro eletrônico, tem formações na Alemanha, principalmente na área de negócios, de marketing, tem muitos anos nessa área de automação, tem mais de 20 anos nesse mercado de automação, e ele é dentro da PTC responsável Latinoamérica por toda a área de negócios e soluções. Então, nós vamos ter hoje uma aula muito grande sobre realidade aumentada e IoT, né, Márcio? Então, eu vou já passar a bola para você. Tenha uma boa apresentação e vamos tocar. Márcio, muito obrigado por estar conosco e a apresentação é sua. Okay. Muito obrigado, senhor Spaca. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Também agradeço à BINC, a organização da BINC, a Tembu, para esta oportunidade, nesses 45 minutos, a gente conseguir passar bastante informação sobre a nossa visão como PTC do mundo, né, de IoT e realidade aumentada, né? Então, acho que todos estão vendo a apresentação, eu vou fazer as alterações aqui e
Quando eu for passar um vídeo, eu vou desligar minha câmera e depois eu retorno, para a gente não ter riscos, né? Nosso parceiro executivo, que nós chamamos, né, Tembu, tem bastante experiência em vários clientes, com uma imensidão grande, né, de projetos e soluções, e isso faz com que a PTC, como uma empresa global, se sinta confiante em trabalhar em conjunto, passar projetos e também usar a expertise da Tempo. Mas um pouco da PTC. Eu vou passar um vídeo agora, não sei se todos gostam desse tipo de música, né, ou desse estilo de música, mas é algo que vai despertar a nossa atenção e talvez até alguns pontos, tá bom? Então, esse vídeo, eu vou desligar o meu vídeo aqui, mas, por favor, mostre um pouquinho sobre a história de desenvolvimento da PTC. Ouçamos. Acho que você deveria habilitar seu som, Márcio. Acho que por isso que não está saindo o som aqui conosco. Ficou sem som. Na hora de colocar o vídeo, você tem que habilitar som junto com a passagem do vídeo. Continua sem som. Ok. Então, eu cometi uma gafe aqui, deixa eu ver se me liberam. Não, abre novamente a apresentação, mas antes de liberar, você habilita o som. Tem uma... Tá, foi uma... Ok, deixa eu ver aqui. É que eu não estou conseguindo ver a janelinha aqui de compartilhar o som. Deixa eu ver se ele tem aqui. Espera um pouquinho. Sim. Vamos lá, gente. Então, falha minha aqui na liberação, tá? Então, estão vendo aqui? Então, deixa eu voltar aqui que o som dá mais emoção à nossa... Agora sim, né? Escutaram? Agora sim. Então, vamos lá. Ok, eu acho que deu para entender um pouquinho, né? Apesar da falha aí do som no início, ou meu erro aqui do som no início, vamos dizer assim, emocional é esse aspecto, né? Antigamente, a parte de digitalização, transformação digital, muitas vezes a gente consegue ver bits e bytes, né? Mas é muito interessante porque mostra um pouquinho de cada projeto, um dos projetos que a PTC participou. E a PTC, ela começou com CAD, né? Com desenho.
depois ela passou para a PLM, Product Lifecycle Management, depois a IoT, que nós vamos falar bastante hoje, realidade aumentada, e agora nós estamos na outra camada, que é computação espacial. Então, quando a gente vê filmes como Minority Report, em que você vê o pessoal passando, né, as janelas, não mais numa tela, mas janelas que estão no ar, né, ou apoiadas, talvez, na projeção de alguma superfície translúcida, né? Então, esta é a realidade hoje, né? Então, nós já temos essa parte que nós chamamos de computação espacial. Então, nós podemos, né? Isso é uma outra fase que em outro momento a gente vem e apresenta para vocês. A PTC, ela tem 35 anos de inovação, ela está com um faturamento anual 1,4 bilhões de dólares, tá? É uma empresa americana. O lema dela é Power to Create, né? The Power to Create, né? Não apenas criar novas soluções, novos produtos, mas também capacitar que as pessoas possam se desenvolver através de soluções tecnológicas de plataforma, né? Nossa distribuição está à esquerda aí, que vocês podem ver bem na central, que em todos os ambientes e também no país, né? Não só no país Brasil, Américas, que corresponde a 42% do nosso faturamento, mas também em todos os continentes, né? Nós temos aí, claro, também na China, né? Existem algumas limitações de alguns softwares na China, mas também temos atividades na China, inclusive um dos grandes clientes e referências está na China. Mas a ideia hoje é a gente focar neste princípio aqui, que é tirar o máximo de informação e aproveitar o máximo de informação. Alguns filósofos dizem assim que o mundo é rico de dados, mas pobre de informação para tomada de decisão. E isso está mudando. Então, nós estamos fazendo o máximo, né? As empresas de tecnologia, mas a tecnologia sem uma cabeça pensante não avança. Então, a tecnologia por tecnologia é um facilitador, mas o ser humano, junto com outros recursos, tem feito com que essa tecnologia possa ser útil. Esse vídeo está em inglês, e agora com som, né? Vai mostrar um pouquinho do modelo mental, vai falar um pouquinho sobre algumas perspectivas que a gente vai discorrer durante essa conversa aí de mais uns 30 minutos, tá? Vamos ver o vídeo. We're all looking for ways to spark innovation. We want to advance designs, improve manufacturing and operating processes, deliver exceptional service experiences, or disrupt entire industries. That's the kind of impact you can make right now. And it's all happening at the convergence of the physical and digital worlds. You can turn digital models into physical products with the push of a button. Embed those products and assets with sensors and software and connect them through the Internet of Things. These connected things enable new capabilities and generate an incredible array of new data. You can use that data to develop new solutions that automate systems or predict future repairs. You can use it to design and manufacture better products or create entirely new businesses. You can even superimpose that digital information back onto the physical world through augmented reality. In short, these points of convergence between the physical and digital worlds create new business opportunities. And only PTC has the technology you need to unlock that value. In 1986, we revolutionized 3D computer-aided design. And in 1998, we're first to market with internet-based product lifecycle management. Today, we deliver the market's leading industrial IoT platform, extending our heritage of innovation. With PTC technology, you can drive innovation throughout your own company today. This is the moment. Physical-digital convergence is transforming the world, and it has the power to transform your business. Let PTC show you how. We're all looking. Esse é o ponto, né? Nós percebemos aí de uma maneira bem clara, né, que existem muitas possibilidades de coletar dados e usar esses dados de uma forma positiva para transformar o nosso modelo de negócio, isto quando nós já não sofremos a nossa transformação de modelo mental. Só que como começam as coisas?
No geral, há um tempo atrás, nós começávamos com lápis, né? Ou caneta. Mas aí nós mudamos isso, né? E agora nós fazemos tudo no digital. É interessante que a frase que vocês podem identificar aqui está dizendo: digital transforma o físico. Então, sim, o digital, ele transforma o físico, por quê? Porque ele traz informações que te possibilitam antecipar condições físicas ou até mesmo transformar completamente algo físico. Então, quando a PTC coloca esse aspecto, né, Digital Transforms the Physical, nós vemos aí uma relação direta, né? Tanto que vocês podem observar o logo aqui embaixo, parecem duas mãos sobrepostas, né? Mas na realidade, se você virar, você tem o D do Digital e o P do Physical, no caso do idioma inglês. Como a gente faz isso, né? Como a PTC mostra para nós esta linha de transformação digital, ou essa sequência de transformação digital. Então, com as soluções da PTC, tem CAD, né? Que transforma o que a gente chama, define, né? O seu desenho vai definir o seu físico. Depois você vai gerenciar através de uma linha de produção, que é o Product Lifecycle Management. Então, você tem condições de ver todo o ciclo de vida daquele produto desenvolvido, ou a ser desenvolvido, ou que está em desenvolvimento, na realidade. E podemos também olhar que o digital, ele conecta o físico. Então, as informações que hoje nós trabalhamos, elas são provenientes das grandezas físicas que nós conhecemos. Pressão, vazão, temperatura, outras e outras coisas também, tipos de medição, que são importantes para que você tenha esse dado, né? Então, o digital conecta o físico. E também o digital aumenta o físico. A capacidade de não você estar imerso, né, no ambiente virtual, é possível, sim, é tranquilo, é muito conhecido, várias soluções são isso, mas quando você consegue enxergar onde você está, e com base nesta sobreposição de imagem, você conseguir tomar ações muito mais rápidas e efetivas, realmente faz com que o digital aumente o físico. Então, com base nesses 4 pilares, né, nós podemos dizer assim que realmente é uma linha de transformação, uma sequência, né? Como muitos falam, a transformação digital ele não é um fim, mas é um caminho, né? Sempre quando você chega perto, ele vai um pouco mais longe. Você nunca alcança, mas nessa jornada, o que acontece? Nós aprendemos, evoluímos, geramos riqueza e também geramos conhecimento e, no geral, sempre se fala de uma sociedade melhor, mais fácil. Mas são, né, pontos futuros, né? Então, nós hoje vamos entrar nesses 2 aspectos de como fazer, né? Ou como que se pensa. Então, esse momento de pensar, a gente olhar para essa figura que vocês estão vendo agora e enxergar aqui, para que você traga informações do mundo físico para o mundo digital, você precisa utilizar uma tecnologia. Essa tecnologia nós chamamos de IoT. Claro que nós temos dentro dela sensores inteligentes, nós temos pré-processamento, mas no geral você precisa de IoT, né? A internet das coisas, tudo conectado, para você colocar essas informações disponíveis no mundo digital. Para devolver essas informações para o mundo digital, né, ou para devolver essas informações do mundo digital para o mundo físico, você precisa de realidade aumentada. Mas por que nós falamos isso? Por quê? Porque o ser humano, ele ainda não tem um RJ45 conectado no cérebro ou na medula, né, como a gente vê nos filmes Matrix, né? Os nerds gostam muito, eu também gosto bastante. Mas não existe aquela coisa de fazer um download diretamente no seu córtex cerebral, criar lá as ligações nervosas, né, os dendritos e tudo mais, né? Então, a única forma em que você consegue colocar o ser humano de igual para igual com a máquina é quando você utiliza a realidade aumentada. Por quê? Porque sinais de entrada para nós, como seres humanos, é o que nós enxergamos, sentimos, né? Falamos, né? Escutamos. E a realidade aumentada, ela te dá essa capacidade. Então, nós recebemos, tiramos os dados do mundo físico, colocamos no virtual. Esse virtual entra, né? Ou é devolvido para nós em forma de imagem, de som e outros aspectos em que você pode definir. E até mesmo ações, né? Como a gente usa para algumas situações de
realidade aumentada utilizando ferramentas como o HoloLens e outros, né? Então, fazer essa junção dos dois é uma das partes principais. Como fazer isso, né? Como pensar de maneira ampla para nós, né? Aqui a gente tem um vídeo que vai falar um pouquinho mais do IoT, para a gente ficar um pouco mais, assim, como eu diria, atentos a alguns detalhes de como o IoT contribui para as soluções de nossos negócios e melhora a nossa performance. The Internet of Things. Billions and billions of manufactured products, from simple appliances to the most complex industrial machines, are now running software and communicating with the people and businesses that build and use them. These products are smart, connected, and multiplying in number and variety at almost inconceivable speed. Since the dawn of modern industry, no phenomenon has defined as broad and rich an array of value opportunities for manufacturers as the Internet of Things. But whether your business is smart thermostats, energy and power products, medical instruments, or missile defense systems, you face tough challenges in realizing the value this growing constellation of smart, connected products is creating. Value that McKinsey & Company has estimated at up to 3.6 trillion American dollars. But the only way for businesses to systematically capture value from smart connected products is through applications. Today, a new genre of apps purpose-built for the Internet of Things is enabling the visibility, remote control, and automation required to transform the way products are created, operated, and serviced. The result? Bigger returns on investment, faster times to value, and streamlined innovation. PTC's vision for manufacturing is focused on delivering competitive advantage to manufacturers of smart, connected products. To help our customers realize that vision, PTC acquired ThingWorx, a pioneer in rapid application development for the Internet of Things. Together, the powerful technology alliance of PTC and ThingWorx delivers you the means to tap into and profit from this powerful trend. In 1/10 of the time it takes you now, you'll develop role-specific applications that establish secure, reliable connections to your products, help monitor, maintain, and operate them, and ultimately help you uncover new ways to create value. PTC's ThingWorx technology platform is available now for businesses across the entire manufacturing spectrum. Learn more about how you can help lead your company toward competitive advantage in the Internet of Things era at ptc.com. Ok. A gente viu ali uma visão bem rápida do ThingWorx, como conectar, mudando a forma como nós geramos produto ou criamos informações desses produtos e com base nessas informações geramos novas formas de gerar receita, tipos de serviços diferentes. Mas diferente do passado, quando muito tempo atrás se falava sobre downsizing, quando você saía de um servidor centralizado, de um mainframe para os desktops, né? Apenas dizia, tem que ser feito, né? Hoje, qualquer atividade que nós vamos fazer relacionado a IoT, realidade aumentada, é feita uma simples pergunta: qual que é o impacto no meu negócio? Né? Qual que é o ROI? Qual é o payback? Né? Payback não se fala muito, mas mais ROI. E como isso vai mudar minha forma de fazer negócios. Né? Então, existem muitas teorias, e a gente sempre usa aquela teoria clássica, a Nokia e Apple, para onde foi cada um, né? Ou outras. Então, sempre vamos pensar assim que quando a gente for fazer um negócio ou for implementar uma tecnologia, a gente tem que pensar nos resultados e benefícios. Mas não só nisso, mas também no benefício do tempo, né? Que o pessoal chama de payback, né? Quanto tempo vai levar isso para me pagar. Mas o impacto que isso vai ter no seu negócio, em imagem, em valor, né? Em operação. E hoje, quando a gente fala de automação, a gente olha para esse quadro aqui que está sendo mostrado, né? Que é a ISA 95. A gente tem embaixo os sensores, máquinas conectados, depois o PLC, que faz o controle lógico de tudo isso em tempo real, né? Depois nós temos aí essa interface, né? O interface homem-máquina e alguns processos escadas. Depois nós temos o MES. A gente diz que muitas vezes a implementação do MES é uma implementação longa e os benefícios às vezes demoram de serem vistos de maneira clara.
mas tudo isso está mudando para um outro contexto. E depois nós temos o ERP, que é mais relacionado à parte de gestão, né? Que também é parte integrante do seu negócio, A gente vê os desafios. Os desafios, muitas vezes, são sistemas muito rígidos, em que você precisa de uma informação, porque a partir do momento que você gerou aquele tag foi nomeado, né? Então, a gente pode ver que uma word, quando eu passo dessa uma word, né? Ou desse dado para uma parte eletrônica, eu tenho que pôr um cabeçalho. Quando eu passo para a segunda, mais um cabeçalho. Uma terceira, um segundo, terceiro, quarto. E cada um deles tem os seus próprios verificadores se realmente a informação é válida ou não. Então, a forma como é tratado o montante de dados, né, muitas vezes faz com que esses sistemas, que são muitas vezes de fabricantes distintos, né, de fornecedores distintos, claro, com alta tecnologia e especialistas, criem essa coxa de retalhos, né? Então, muitas vezes, para sair de um sistema para o outro, é um processo manual. Muitas vezes, para você implementar uma nova solução, uma nova capacidade, uma nova linha, você tem que destruir tudo e fazer novamente, ou gastar várias e várias horas de engenharia. Então, a gente tem esse cenário, quando a gente olha para o modelo ISA 95, não quer dizer que é errado, que é ineficiente, não. Mas você consegue potencializar o que você tem hoje nesta pirâmide de automação, né, e de informação, com uma solução de IoT, tá? Esta solução de IoT, ela vai fazer com que você consiga ter uma cobertura de todas essas áreas, possa tirar informações de todos esses softwares especialistas, podemos dizer assim, através de 5 pilares, né? Como a gente falou no início do vídeo, ThinkWorks, né? Então, tem que usar essa ferramenta, né, como base, é uma ferramenta poderosíssima, né? Os World Skills de IoT mundiais, né, que são feitos, o último acho que foi feito na Rússia, utiliza o IoT, a plataforma ThinkWorks, como base para poder fazer essa avaliação, né, do desempenho de futuros profissionais brilhantes, né, na área de IoT, usa a nossa plataforma ThinkWorks. Mas com base nesses 5 aspectos, que é conectar, construir, analisar, gerenciar e a experiência, né, você consegue ter um unlock, né? Um destravamento das informações para poder gerar o que você precisa. E com base nisso, você pode desenvolver as soluções, né? Soluções relacionadas à otimização de ativo, a melhoria de força utilizando a digitalização, então a pessoa passa a ser digital também, porque ela está no mesmo equilíbrio com a máquina, porque ela está vendo o que a máquina está vendo, então o equilíbrio é igual, não é apenas um IHM fechado, em que você tem uma visão 2D, mas sim passa a ser uma visão 3D e global, então é como você olhar por uma janela ou você olhar no ambiente de 180 graus, é muito diferente, e isso pode e contribui, tem contribuído para muitas soluções. Então a base, né, em termos de solução de produto para as operações, né, são o ThinkWorks, o Kepware e o Vuforia. Então, o ThinkWorks IoT, o Kepware, que é da PTC de conectividade, e o Vuforia, que é de engajamento num outro patamar, não apenas aquele 2D que a gente vê na tela. Então, vamos falar brevemente sobre esses 5 aspectos. Por que é importante para a internet das coisas esses 5 aspectos? Primeiro, conectar. A dificuldade que nós temos de conectar coisas. No geral, constrói-se drives. Preciso falar com uma RS-232, preciso falar com um Modbus TCP, preciso falar com um PLC específico da Siemens, Rockwell, Panasonic, National e outras infinidades. Como construir e coletar as informações de uma maneira mais rápida? Porque no vídeo a gente viu que o tempo em que nós conseguimos pegar valor é muito importante. E, às vezes, o negócio da empresa que está utilizando a tecnologia de IoT não é ser uma software house, mas sim obter valor do benefício daquele tipo de ferramenta ou, no nosso caso, plataforma. Então, em vez de ficar perdendo muito tempo de como conectar as coisas, né, já existe essa camada que é apenas plug and play, você conectar, ligar os pontos. Só que quando você já entra no mundo digital, que a gente pode ver na parte de building, nós temos objetos e esses objetos são recheados de características.
Como você criar esse objeto e colocar essas características nesses objetos? Então, esta é a parte que é intuitiva, em que você vai dizer, esse sinal, esse entrada e saída, on-off, vamos falar assim, representa o quê, aonde e quais são as variações que esse sinal pode ter. Liga, desliga vai representar o quê? Se eu tenho 2, se liga, desliga ou passa ou não passa. O que isso representa no meu contexto de digital? É o IoT que tem que fazer isso e deixar ele pronto. E a partir do momento que eu já tenho aquele dado, como é que eu transformo isso em informação e aplico machine learning, inteligência artificial? Como que eu posso fazer uma previsibilidade, quer seja de produção ou outras coisas, né? E exatamente isso, né? Percebemos. Agora temos uma pergunta aí que a gente gostaria que todos pudessem participar. Eu vou até tomar uma água aqui, se vocês puderem responder, a gente agradece, tá? 2 minutinhos. E aí a gente continua com o Analyze e Manage. Eu acho que todos puderam avaliar um pouquinho, né? Mais um minutinho e a gente continua com o Analyze e Manage. Ok, então, continuando aqui. Agora, como analisar essas informações que você tem e agregar informações de outros sistemas inteligentes, como o ERP, ou sistemas que estão na nuvem, né? Então, se fala muito de Kubernetes e outras tecnologias, como você trazer isso para cá? Então, o IoT ele tem que ser capaz de poder englobar tudo isso. Então, você tem que ter esta ferramenta de gestão de conectar com o Salesforce, de conectar com um ERP, o SAP, ou o BAN. Então, o IoT tem que ter essa capacidade, porque a gente tem as coisas físicas e também temos agora que chamamos de coisas virtuais. Por exemplo, antigamente quando falava de Bolt, né, o robô, a gente falava de um robô físico, aquele lá com 6 eixos, né, 5 eixos, 6 eixos, o 7º eixo, então tem todos essa parte de robô. Só que hoje a gente liga para um lugar, a gente tem informações de um robô também, só que isso é tudo virtual. Então, como gerenciar essas informações para dentro do IoT, né? E a parte experiência, que é o que a gente falou logo no início, que é a forma em que você transforma a pessoa ou coloca potencialidade para que a pessoa tenha uma visão cada vez mais clara e aprofundada daquilo. Então, o IoT ele vai trazer todas essas informações para tornar disponível. Então, com esses 5 pontos, conectar, construir, analisar, gerenciar e possibilitar a experiência, é algo que realmente completa, né? Quando a gente fala IoT, ele completa realmente essa camada de digitalização. Então, deixa eu clicar aqui para não... Esse aqui é um exemplo, olhando só nessas camadas de análise e também nessas camadas de conectividade, principalmente na gestão de ativos. São vários pontos aqui, mas a gente vai falar um pouquinho dele. É como você tivesse várias plantas espalhadas no mundo, sites, depois você tem cada um desses os ativos, e você poder fazer uma previsibilidade. É um vídeo de 2 minutos, eu vou fechar minha câmera primeiro, porque toda vez que eu estou passando e fecho minha câmera, ele para o vídeo, né? E dessa vez eu vou tentar ser... tem também uma locução, tá? Em inglês, mas acho que serve para vocês terem uma ideia do que é possível a gente ter. E posso dizer que existem ainda mais uns 3 ou 4 estágios, né, desse projeto, né, que estão bem mais evoluídos, mas a gente não consegue ainda compartilhar aqui com vocês devido a NDAs, tá bom? Vou enviar para vocês aqui, vou fechar a câmera e já passo o vídeo para a gente poder usufruir isso aí. Monitoring assets is critical to an enterprise's success. To monitor assets at a site and line level, let's look at the maintenance report for our Toronto site to view an overview of asset health and performance trends.
In the maintenance dashboard, a consolidated view of information shows real-time information on the health of all site assets, KPI details about line utilization, a report on the most common downtime reasons, and any active alerts. By selecting Alerts and Integration, alerts can be configured based on connected data or service event types. With the integration of text and email alerts, technicians can have real-time updates to keep them informed in a timely manner and greatly reduce time to repair. Selecting on Flows, I can preview any flows that were set up for the creation of work orders in our maintenance ticket system. These could easily be altered in Flow using a drag-and-drop interface to quickly update integration and alert settings. Let's go back and look at our site assets to see if there's anything that needs immediate attention. Filtering on unplanned downtime, we can see that one of the site's robots is down. Because it's connected through ThingWorx, we can view more info on this asset to determine next steps. On the left-hand side, we can see the entire site's asset network and can quickly switch to view details on any piece of equipment. In the Asset Details page, we can see detailed information about the asset, including health, active alerts, service and warranty events, KPIs, any streaming data, and failure risk analysis. Viewing the Connected Data tab, we can see a history of the data coming from assets. The Utilization tab gives detailed information on how often this machine experiences problems, and the Service Tickets dashboard shows listings of all tickets and planned service. Let's go ahead and look at one of our open tickets and reassign it to a different technician. With predictive maintenance, maintenance managers gain data-driven insights to improve their maintenance planning, increase asset utilization, decrease maintenance events, and reduce planned and unplanned downtime by 20 to 30%. Monitoring. Este foi exemplo de como você pode fazer uma gestão. Vocês viram lá que em determinado momento você está conectando com outros sistemas, principalmente usando o Flow, ThingWorx Flow, em que você utiliza esta camada de solução, em que você já tem todos os drives prontos para conectar com cada um desses pontos de informação ou fontes de informação digitais. Então, você não necessita mais fazer códigos, mas você passa a conectar, verificar qual drive, puxa para o seu Canvas e faz essa conectividade. Então, nós temos aqueles 5 pontos, né? Conectar, construir, analisar, gerenciar e criar a experiência. Então, com esses 5 pontos, um projeto de IoT fica muito mais simples. Mas lembra no início que nós falamos que precisaríamos conectar as pessoas. Isso vem com a realidade aumentada. Então, a realidade aumentada, você cria uma experiência e recheia essa experiência que nós chamamos, né? Não é um dashboard, mas é uma experiência. E recheia essas experiências com dados e torna essa experiência dinâmica. Não algo estático que você vê apenas com indicadores, mas se torna algo dinâmico em que você pode participar e interagir de uma maneira que se torne mais interessante, mas também que possa trazer mais resultado. E é isso que a gente vai ver agora, nesses poucos minutos que a gente tem. Qual o benefício? Realidade aumentada. Primeiro, visualização. Facilita você ver as coisas, né? Então, como é que a gente enxerga isso? Ou como nós podemos ilustrar isso de uma maneira... É aqueles que têm miopia, né? Tira o óculos de que tem miopia, né? Ele não enxerga de longe, né? Não consegue enxergar de longe, né? Então, a visualização ele é um dos aspectos principais para a tomada de decisão, né? Instruções, treinamento, assistência remota são outros também que contribuem com o nosso desenvolvimento ou com a potencialização da capacidade do indivíduo de realizar atividades mais rapidamente e de forma confortável, né? Nós temos esses 4 pontos embaixo, que são os benefícios, né? Redução de custo operacional, acelerar o treinamento, melhorar a eficiência da mão de obra, né? E também a satisfação do cliente. Por quê? Porque ele passa também a usufruir isso, né? Então, a gente sempre usa os aplicativos do celular, né? Antigamente, a gente ia direto no banco, Hoje, a gente usa todos esses aplicativos com uma relativa segurança, né?
Aqui, numa pesquisa feita com 750 empresas, 725 empresas, se eu não estiver enganado, 750, 725, eu não lembro exatamente o número, perguntando sobre o uso das áreas de realidade aumentada, né? Então, nós vemos aí essa variação, desde desenvolvimento de produto, manufatura, que é muito ligado ao IoT, serviço de suporte, operação, treinamento, né? Então, você ter, né? Antigamente a gente falava de pessoas, processo, produto, né? Agora é pessoas, processo, produto, lugar, parecendo até aqueles 4Ps de marketing, mas isso é válido também para nós na parte de tecnologia, tá? Então, porque a gente não sabe onde as pessoas estão, elas podem estar em qualquer lugar se conectando, a gente viu isso com essa realidade aí do novo normal estabelecido pela essa pandemia global chamada Covid-19, né? Como que a gente tem disponibilidade? O PTC tem plataformas para todas essas, né? Desde instruções de trabalho, assistência remota, programação espacial, que a gente falou um pouquinho no início, e o que a gente chama de captura de conhecimento, né? Cada uma dessas tem uma característica específica que contribui muito para a gente conseguir alcançar valor. Hoje eu vou falar somente desta primeira aqui, que é instruções de trabalho. Como que a gente pode rechear essas instruções de trabalho com esses dados que nós coletamos e tratamos com o IoT? Então, tem esses benefícios que a gente comentou. Um deles, acelerar o valor, né? O tempo para alcançar o valor. Acelerar o tempo em que você pega o benefício, né? Acelerar ganho de tempo, ganho de melhoria, ganho de qualidade, que são instruções de trabalho com informações de tempo real que vão te dar um resultado e um valor muito grande, né? Como que a gente faz isso, né? Então, aqui tem um exemplo, como você faz. Aqui é como se fosse um canvas, em que você tem tudo já definido nesta plataforma, e você traz o seu desenho, importa o seu desenho, né? Porque realidade aumentada sem desenho, né? Você traz o seu desenho, você cria janelas espaciais e recheia cada um deles com dados, né? Com dados de tempo real. Quando você sai de uma janela para outra, ou faz a navegação na sua experiência, os dados que foram preenchidos, né, permanecem no sistema, e uma próxima janela com novas fontes de dados que você pré-configurou também é recheada, ou recheia, né, ou completa essas visões que você tem. Então, imagina você saindo de uma máquina, ou de uma linha de produção, indo para outra, ou recebendo instruções de trabalho em tempo real, do que você precisa fazer já atualizadas. Então, você atualiza um repositório, e esse repositório multiplica para todos os demais que estão conectados. Então, aquela história de a gente utilizar manual para lá e para cá, ou buscar informações, agora essas informações estarão disponíveis através de realidade aumentada. Então, isso é só para continuar a aplicação, para vocês verem, né? Então, vou só voltar um pouquinho aqui, que é criado de uma maneira muito rápida. Isso aqui é uma linha de produção sequencial, está importando o desenho, está simplificando o desenho, está colocando o ângulo que você precisa ver, e principalmente gerando o que a gente chama de modelo de ancoragem, que é uma verificação da computação espacial para identificar realmente se aquela experiência pertence àquele produto, como um double check de um data matrix ou um código de barra em que você vai chamar a experiência, né? E aqui você cria todo o seu ambiente com dados, informações e desenhos no mundo virtual que já estão prontos. Qual que é o resultado disso? Né? Então, a gente vai ver esse resultado agora. Tá? Eu vou até fechar a câmera para não... não, acho que não está passando, né? A pessoa traz a experiência. A partir do momento que ele traz a experiência, ele verificou a experiência, ele já começa a ter essa experiência da realidade aumentada. Ele vai buscar informações de dado real, então a velocidade da linha, OE e tudo mais. Quais são os pontos de atenção? Também, e a máquina não está funcionando, né? Ela está parada. Então, ele mostrou, né, essa experiência, e pode acontecer de ela estar parada, e os pontos principais que ela precisa ter atenção, as áreas de segurança, né, e também dados, por exemplo, que ele vai fazer a manutenção agora. Então, o que precisa fazer essa manutenção? Então, ele vai ter essa experiência no mundo virtual do que ele precisa fazer. Tá? Então, ele confirma, então você tem uma conectividade ida e volta, vai identificar o ponto em que ele quer fazer a manutenção, porque ele escolheu ali daqueles 6 itens, né? Como que se faz isso? Remove, puxa essa parte do transportador, aplica esse tipo de trabalho, põe no molde, parafusa isto, ou, tem esse tipo de interferência, tá? Então, a ideia é você ter
todos esses pontos aqui que a gente veio em verde, né? Aplicado para realidade aumentada e com dados em tempo real, né? Um outro exemplo, feito com HoloLens, em que é a verificação de qualidade de um motor, né? Então, a gente vai ver também, não tem som, tá? Não tem som esses. Então, onde você precisa fazer a verificação. Então, tudo isso é online, então você não tem nenhum botão. Todos os botões são botões virtuais, tá? Então, está verificando, nesse caso da verificação de qualidade, de montagem, né? Vendo que ele está apertando o botão verde, que está tudo ok, e é o ponto em que ele tem que ficar. Então, ele, passo a passo, ele tem essa guia, né? De sequências que ele precisa seguir e fazer a verificação. Então, tá dando tudo verdinho, tudo ok. Nesse caso, vai acontecer uma mudança. Falta uma parte da peça. Então, ele vai dar um negativo, né? Que tá ruim, feio. Mas qual que é o motivo? Ah, material. Então, todos esses dados que ele teve esse processo, está sendo jogado para um outro sistema, né? Está sendo jogado para outro sistema. Esse aqui é uma outra experiência já em 2D, em que a pessoa está falando com um outro dispositivo chamado RealWear. Então, ele está tendo como se fosse um pequeno computadorzinho aqui num dos olhos, em que nós estamos vendo aqui a experiência dele. Só que o que ele vai falando? Continua. Então, à medida que ele faz o trabalho, o controlador que está ligado está entendendo que está tudo ok, que foi feita a verificação, e está retroalimentando a pessoa que está com óculos, cuja camada, né, de ThinkWorks, que está embaixo, coletando os dados, e a camada de Vuforia Studio está preenchendo esses dados para que a pessoa tenha essa experiência, tá? Um outro caso bastante interessante, eu gosto sempre desse caso aqui, tá? Eu vou passar para vocês. Esse caso é alguém que colocou um HoloLens, o gerente da fábrica, e ele está passando na fábrica, está vendo as produções, as diferenças, as metas, mas tudo isso não é alguém que está preenchendo, tudo isso está sendo capturado, né, do sistema de controle, do MES, do RP, que esse sistema também está conectado num PLC, e o ThinkWorks, no caso, ele está pegando dados de todos eles. Então, está combinando esses dados e disponibilizando esses dados para a realidade aumentada, dando muito mais potencial à tomada de decisão. Então, essa pessoa está passando na fábrica, ele utilizou um recurso muito interessante chamado Area Target, que o sistema lê toda a área e realmente posiciona cada uma das janelas na posição que precisa. Claro que você desenvolveu isso naquele software que a gente mostrou, que é o Vuforia Studio, e você consegue avançar nesse aspecto, né? E onde você pode consumir isso, né? Nós não somos provedores de hardware, então nós temos parcerias, né? Magic Leap, Android, HoloLens, Vuzix. Então, tudo isso faz uma composição única de uma solução que você pode trabalhar em 2D, 3D, um celular, um dashboard. A gente viu no HoloLens, mas eu posso ter a mesma situação num tablet ou talvez que a gente chama num celular, né? Porque essa é a tecnologia, para você democratizar a tecnologia e o consumo. Então, no geral, a gente tem isso, né? Quando a gente termina e agora a gente fecha, né? O que a gente chama de um ambiente realmente digital ou digitalização. A gente tem o IoT, em que eu conecto as coisas, calculo, organizo, crio os objetos, torno disponível, depois eu crio do outro lado a realidade aumentada, a experiência realidade aumentada, e faço o recheio, né? É o recheio do bolo, né? E depois entrego. Então, as pessoas que estarão conectadas nessa solução, elas vão usufruir as experiências que ela quer. Então, eu quero uma experiência de manutenção, eu quero uma experiência de suporte, eu quero uma experiência de instrução de trabalho, está tudo no repositório. E a pessoa usa essas duas plataformas como uma solução para melhorar a performance e outros aspectos. E normalmente, né, quando a gente falava de MES e de ERP, né, até conversei com o senhor Spaca, quando falava de MES era um arrepio, né, porque longos períodos e sempre com dificuldades, para você ter valor era 2 anos. Hoje, com a solução de IoT com realidade aumentada, você pode começar engatinhando. E aí, à medida que você for desenvolvendo, você chega até a voar. Então, tem clientes nossos que têm tecnologia que a gente conhece da nossa plataforma muito bem, né? Que é o ThinkWorks e o Vuforia, conhecemos muito bem. Mas o cliente conhece muito bem o negócio dele. E ele realmente avançou muito, né? Então, a gente até usa eles como benchmark para aprender um pouquinho, né? Então, a ideia principal é essa, né? Você pode começar pequeno e depois
avançar cada vez mais. Com certeza, essa conversa que nós tivemos, ela tem um sabor de quero mais, tá? Mas a gente combinou fazer uma coisa mais para chamar a atenção, para vocês poderem abrir os olhos para algumas aplicações e soluções, tá? A gente agradece novamente a BINC, a organização da BINC, a Tembu e a TecData, né? E fica aberto para perguntas, né? Que a gente vai poder responder aí para vocês aí, o que for necessário, tá? Márcio, parabéns pela apresentação. Eu diria que o pessoal está meio ainda... Alguns falaram assim, então, o negócio está tão... Parece filme aqui, é impressionante. E tem uma pergunta aqui que me foi colocada, que seria o seguinte, deixa eu achar aqui a pergunta, porque vem tudo pelo meu celular, né? Então a gente fica que nem louco, né? Onde está ela? Esse conteúdo aqui, tem gente até falando assim, adorei a apresentação, excelente, maravilha, tá bom. Esse conteúdo, primeiro, que você apresentou, e como você mesmo deixou bem claro, né? Isso é um gostinho de quero mais. Como é que a gente pode explorar mais esse conteúdo? Até, não sei se você pode, vamos chamar assim, compartilhar essa sua apresentação, ou se você tem dentro do próprio aí, site de vocês alguma coisa que a gente possa buscar, você passar para a BINC poder divulgar, ou seja, eu acho que todo mundo está falando aqui, uma grande oportunidade de conhecer todas essas práticas dessas tecnologias, que é realmente, como você disse, é uma coisa que todo mundo quer continuar conversando, a gente quer continuar vendo as coisas. Então, o negócio de realidade aumentada, além de ser uma coisa, vamos dizer, relativamente nova, quando você está combinando com a IoT, mas não é questão de ser antiga, mas como é que a gente pode fazer isso, Márcio? Essa é uma pergunta, quase que um discurso. Perfeito. Tem o nosso site com muitas informações, a Tembu e a BINC pode passar depois para os palestrantes ou para os que estavam presentes nessa palestra, né? O nosso site tem 2 áreas lá que você pode baixar o software por um trial 30 dias, né? E é muito rico. E o legal é que quando você entra no universo de realidade aumentada com o Volfora e o IoT, você passa a fazer parte de uma comunidade mundial. Então, existe uma comunidade que realmente vai suportar muitas soluções. A gente suporta a plataforma, mas as ideias são das pessoas e realmente vocês podem acessar no nosso site. Eu agradeço a todos aí pela... Acho que é mesmo que você falou, né? A ideia são das pessoas. Tem uma pergunta do André aqui que ele fala assim, no mercado de indústrias de pequeno porte, especificamente de alimentos, né? A adoção do QR Code, né? O QR, que abre as informações, seja do equipamento, com temperatura, posição, estoque, já seria uma digitalização para essas empresas que ficam na dúvida dos benefícios reais dessa tecnologia aplicada? Essa é a pergunta dele. Legal. Muito boa pergunta. Ele é o princípio, né? Porque a gente... É o primeiro passo. É o primeiro passo, porque você pode avançar muito. A partir do momento que você tem, por exemplo, você pegou o QR Code, agora o que você vai fazer com aquele QR Code? Né? Como é que você vai gerar benefício e valor? Então, tem um lugar em que eles usam o QR Code, né? Põe uma data matrix lá e dá uma experiência para o cliente de como usar uma receita. Como aplicar aquele produto. E todos que fizeram isso tiveram um aumento muito grande na procura. Então, isso refletiu na geração de receita. Quando a gente fala de uma máquina, aqueles que vendem a máquina, por exemplo, já não estão mais pensando em entregar um monte de papel, mas já entregar uma realidade aumentada em que você usufrui a instrução de muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito mais interessante. São o que a gente tem visto no mercado, tá? É isso que a gente sempre fala, né? Temos que olhar um negócio para saber qual é a dor, para saber como melhorar esse negócio seu, né? Tem uma outra pergunta do Zé Roberto, que ele fala assim, Márcio, obrigado pela sua apresentação, ele está te elogiando aqui, mas poderia detalhar melhor as fronteiras das soluções ThinkWorks,
X, né? Uhum. Keepware e Vuforia. Ah, sim. As fronteiras são muito, como eu diria, são como se fossem camadas, né? São camadas. Cada uma dessas camadas, ela vai agregando mais valor. Então, o ThinkWorks, ele fica o Kepware fica na camada de conectividade. A conectividade que você precisa colocar as coisas dentro do ThinkWorks. Até mesmo fazer uma pequena transformação de dados. O ThinkWorks já fica nessa camada de organização completa, em que você aplica a sua regra de negócio. E você tem o terceiro nível, que seria o nível de interface com a pessoa, que é colocar a pessoa no ambiente virtual, é o Vuforia, em que você recheia o Vuforia com esses dados em tempo real ou com dados ou instruções que você pode gerar no próprio Vuforia. É como se a gente estivesse numa cebola, né? Cada casquinha ou cada fase você pode agregar mais valor ou não, depende do que você usa, né? Então, a ideia seja completa para você ter uma transformação digital. Então, Kepware conectividade, né, para tornar a linguagem comum, ThinkWorks, o modelo de negócio, e a realidade aumentada, a integração de pessoas dentro desse modelo de negócio. Muito bom, Márcio, muito bom. Eu acho que a Vuforia, como eu falei, Vuforia, por quê? Porque ela gera euforia na hora que você começa a enxergar. Muito bom, muito bom. Não, é verdade, isso não sou eu que estou inventando, isso a gente sempre brinca com isso, né? Porque quando você começa a ver a coisa ali, é aí que você dá aquela vontade, aquele ânimo, né, de fazer, de olhar melhor. Bom, você deixou os seus contatos, eu vou, não tenho mais pergunta aqui, eu só tenho que dizer o seguinte, pessoal, aqui está todos eles fazendo muito elogio pela apresentação, e a sua pesquisa que você fez, né? O que mais você gostou do webinar? Você tem ela em mãos. Várias perguntas foram respondidas. E o que eu quero desejar para você, Márcio, é que a gente continue fazendo esse tipo de apresentação, continue fazendo o que a gente chama aqui na BINC, que é até um termo antigo, a evangelização do mercado, né? Quer dizer, a gente precisa mostrar o que é possível fazer, o que está disponível. Esse é um papel da BINC, que é, por exemplo, trazer o Márcio para falar para o pessoal entender como é que estão as coisas. Esse é o papel da BINC. Dessa forma, eu agradeço profundamente sua apresentação, Márcio. Parabéns mesmo, foi sensacional. Agradeço o pessoal que está conosco até agora, o pessoal que nos ouviu. Agradeço a Tembu, agradeço a TecData que esteve aqui nos apoiando. Enfim, aqui o Gabriel acabou de falar, banho de tecnologia, você vê? Então, é só elogio, Márcio. Então, a nós da BINC, eu como, vamos dizer, representante da BINC, fico extremamente satisfeito de ter pessoas como você, nessa humildade que você tem de fazer esse trabalho maravilhoso. Agradeço profundamente a sua apresentação, agradeço esse pessoal todo, PTC, Tembu e tudo mais, que esteve conosco, que propiciou esse tipo de apresentação. Agradeço o pessoal que esteve conosco na apresentação, que ficou até agora, e desejo que todo mundo se cuide, um bom dia, e vamos fazer a próxima, hein, Márcio? Não vamos ficar parados nessa, não. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Paulo. As suas palavras finais para fechar. Agradeço a todos por esse tempo. Tecnologia não pode ser um bicho de sete cabeças, tem que ser simples, e a BINC, junto com a Tembu, tem colaborado muito para desmistificar muitas coisas. Obrigado a todos, excelente semana, ou próximo fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.